O Código Tributário Nacional apresenta no artigo 153 alguns detalhes que deverão constar da lei concessiva da moratória. Na tela. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos. Inciso 1. O prazo de duração do favor. Inciso 2. As condições da concessão do favor em caráter individual. Inciso 3. Sendo o caso, a linha A, os tributos a que se aplica. A linha B, o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual. A linha C, as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. Sobre esses detalhes apresentados no artigo 153 do Código Tributário Nacional, é digno de nota a linha B do inciso 3 e a linha C também do inciso 3 do artigo 153 do Código Tributário Nacional. Percebam que a linha B do inciso 3 do mencionado dispositivo faz referência à moratória parcelada. Alguns doutrinadores, durante algum tempo, defendiam, e ainda há alguns que defendem, que a moratória parcelada se trata, na verdade, do parcelamento do crédito tributário. Entretanto, o parcelamento, como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, foi positivado no Código Tributário Nacional com a Lei 104 de 2001, que acrescentou o inciso 6 ao artigo 151, que encerra o elenco das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na tela. A linha B do inciso 3 do referido dispositivo legal refere-se à moratória parcelada. Apesar de algumas divergências, prevalece o entendimento de que a moratória parcelada não se confunde com parcelamento, outra causa de suspensão do crédito tributário, prevista no inciso 6 do artigo 151, inserida pela Lei Complementar 104 de 2001. E você precisa conhecer quais são as razões apontadas pela doutrina que consegue enxergar distinção entre moratória parcelada e parcelamento do crédito tributário. Na tela. Na moratória parcelada, nós temos que a medida é excepcional. E no parcelamento, trata-se de uma medida comum, uma medida corriqueira. Explique-se. A moratória parcelada ou não, ela é medida excepcional porque ela só é concedida em situações de anomalia política, econômica ou social. A exemplo da ruptura da barragem em Brumadinho, em Mariana, a pandemia do Covid-19. Situações extraordinárias que impactam diretamente na economia, na política e na sociedade e que podem justificar a concessão da moratória. Já a concessão do parcelamento não exige uma situação de anomalia econômica, política ou social. Na verdade, trata-se de medida comum que faz parte do cotidiano, o dia a dia das administrações tributárias. A moratória parcelada, ela tem como objetivo, conforme já analisamos, contornar situações que impactam a economia. Já o parcelamento tem como objetivo reduzir a inadimplência. Na moratória parcelada, não há incidência de juros e multas. Já no parcelamento, não se exclui juros e multas, salvo disposição contrária da lei que instituir o parcelamento. Há muitas distinções entre parcelamento e moratória. Os dois mais cobrados em provas de concursos públicos e prova de OAB é o primeiro e o segundo. A moratória, ela é concedida como medida excepcional. O parcelamento é concedido como medida corriqueira. Na moratória, não há incidência de juros e multas. No parcelamento, salvo disposição de lei em sentido contrário, há incidência de juros e multas. Já na alínea C do inciso 3
do artigo 153 do Código Tributário Nacional refere-se às garantias que poderão ser exigidas do beneficiário da moratória. Duas observações são importantes. Primeiro, não é obrigatória a exigência de garantia por parte do ente federativo que conceder a moratória. E segundo, a exigência de garantia só pode ser feita em relação à moratória concedida em caráter individual. Na tela. A linha C do inciso 3 do referido dispositivo legal refere-se a garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiário. Observe que a exigência de garantia, primeiro, não é obrigatória e segundo, só pode ser exigida na moratória individual. Aqui eu chamo a sua atenção para um detalhe. A exigência de garantia não é obrigatória constar na lei que vai instituir a moratória. Agora, se a lei instituidora da moratória previr a garantia, aí a autoridade administrativa não pode fazer análise de conveniência ou oportunidade. Deverá ser exigida a garantia nos termos da lei instituidora da moratória. Compreenderam? Afirmar que a exigência de garantia para a concessão de moratória em caráter individual não é obrigatória é sob a ótica do legislador e não sob a ótica da autoridade administrativa. Nesse sentido, se a lei não faz exigência de garantias para a concessão da moratória em caráter individual e a autoridade administrativa exige como requisito para deferir o benefício, o ato da autoridade é ilegal. Por outro lado, se a lei concessiva da moratória exigir garantia como concessão da moratória, a autoridade administrativa não pode deixar de exigi-la, sob pena de responsabilidade funcional. Conforme já analisamos, a moratória individual é concedida mediante despacho da autoridade administrativa, que vai analisar casuisticamente se o sujeito passivo preenche ou não os requisitos legais. Aí se impõe uma pergunta na tela. Se o beneficiário da moratória não preenchia os requisitos ou deixou de preenchê-los, qual será a consequência? A solução a essa questão está no artigo 155 do Código Tributário Nacional. Na tela. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumprira, ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. Inciso 1. Com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele. Inciso 2. Sem imposição de penalidade, nos demais casos. E parágrafo único. No caso do inciso 1 deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. No caso do inciso 2 desse artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. O Código Tributário Nacional apresenta duas situações. Na primeira situação, o contribuinte, desde o início, não fazia jus ao benefício. Na segunda situação, no momento da concessão do benefício, ele tinha o direito, ele cumpria os requisitos, mas depois deixou de cumpri-los. Notem, em qualquer situação, a manutenção do favor fiscal é ilegal, de modo que a autoridade administrativa deverá excluir o favor fiscal. Muita cautela em relação à redação atécnica do legislador no artigo 155 do CTN. O dispositivo fala que o benefício será revogado. Vocês sabem que em direito administrativo, quanto à margem de liberdade do administrador, há duas espécies de atos. Nós temos os atos administrativos vinculados e os atos administrativos discricionários. Vocês devem se recordar
que apenas nos atos administrativos discricionários cabe análise de conveniência ou oportunidade. Ou, em outros termos, somente no ato administrativo discricionário existe o denominado mérito administrativo. Já nos atos vinculados, inexiste mérito administrativo. Todos os elementos do ato administrativo são vinculados: competência, finalidade, forma, objeto e motivo. Então notem que dentro da teoria dos atos administrativos, admite-se a retirada por revogação somente dos atos discricionários. Os atos vinculados não podem ser revogados, porque não cabe análise de conveniência ou oportunidade. E a concessão da moratória, ela se perfaz por meio de um ato administrativo vinculado. A autoridade administrativa vai analisar se o beneficiário cumpre ou se não cumpre os requisitos. Se cumprir, não há margem de liberdade. O despacho deverá ser concessivo. E se não cumprir, de igual sorte, não há margem para a liberdade. O despacho deverá ser denegatório. Compreenderam? E a redação do artigo 155 fala em revogação. Não se trata rigorosamente de revogação, e sim de anulação ou cassação. O ato concessivo da moratória será anulado se desde o momento da sua concessão o beneficiário não cumpria os requisitos. E será cassado se o beneficiário deixou de cumprir os requisitos depois da concessão da moratória. Perceberam? Então, anulação se desde o momento da concessão do benefício o beneficiário não cumpriu os requisitos. Cassação se quando, no momento da concessão do benefício, o contribuinte até cumpria os requisitos legais, mas deixou de cumpri-los depois. Compreenderam? Pode ocorrer de o contribuinte ter agido de forma maliciosa, por meio de dolo, fraude ou simulação. Nessas hipóteses, nós temos uma consequência prevista no inciso 1 do artigo 155 do Código Tributário Nacional. A autoridade administrativa vai lançar o tributo cobrando juros de mora, correção monetária e imposição de penalidade. Agora, se o beneficiário da moratória não preenchia os requisitos quando da concessão do benefício, mas não agiu maliciosamente, a autoridade administrativa vai lançar o tributo, cobrar juros de mora e correção monetária, mas não haverá imposição de penalidade. E a outra consequência muito gravosa para quem agiu maliciosamente é que, da data da concessão do favor até a constatação pela autoridade administrativa de que o beneficiário não fazia jus ou deixou de fazer jus ao benefício, não vai correr o prazo prescricional. Logo, a Fazenda Pública poderá cobrar judicialmente o crédito tributário indevidamente dilatado se o contribuinte, ainda que por longo período de tempo, mais de 5 anos, por exemplo, tiver ludibriado a Fazenda Pública. A contrário senso, se o contribuinte não tiver ludibriado a Fazenda Pública, o prazo prescricional correrá normalmente. Esta é a regra constante do parágrafo único do artigo 155 do Código Tributário Nacional. E nós podemos sintetizar esse dispositivo com um resumo que está na tela. Em síntese, o artigo 155 do CTN permite concluir que, primeiro, a moratória em caráter individual não gera direito adquirido, mas a moratória em caráter geral gera o direito adquirido. 2. O não preenchimento dos requisitos à época da concessão da moratória individual acarretará a anulação do ato. 3. O não preenchimento dos requisitos durante a concessão da moratória individual acarretará a cassação do ato. 4. Se houver dolo ou simulação, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua anulação ou cassação
não é contado para fins de prescrição e haverá imposição de penalidade. Eu sugiro que você releia o artigo 155 e, se possível, retorne alguns minutos referentes à análise desse dispositivo nessa videoaula e anote eventuais dúvidas para que depois nós possamos conversar no ambiente virtual. Ok? No próximo bloco, trataremos sobre alguns detalhes do parcelamento. Até lá!